Olá! Hoje vim aqui para a gente conversar um pouco sobre a adolescência. E adolescência, todo mundo quando ouve essa fase já vejo o desespero. Os pais principalmente têm uma sensação do já tem que me preparar para a fase da adolescência. Sempre se olha para essa fase como algo que vai ser difícil. E é mesmo muita intensidade que se vive nessa fase. A gente já viveu a adolescência e sempre quem está vivendo essa fase está vivendo muita coisa ao mesmo tempo. Imagine no mundo de hoje com tanta coisa mudando tão rápido. Pois é. Então, muitas pessoas me pediram para fazer esse vídeo. Hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre esse tema e as implicações, o que realmente as pessoas vivem nessa fase de adolescência no mundo de hoje. Vamos compreender um pouquinho sobre isso? Meu nome é Elizabeth, eu sou psicóloga aqui do Espaço Viver e hoje a gente vai conversar sobre 3 pontos. Primeiro, entendendo a adolescência. Segundo, quais os desafios dessa fase. E terceiro, o que fazer para conviver com essa fase da adolescência. Vamos para o nosso primeiro ponto então? Bom, adolescência. A adolescência é algo mesmo que é uma fase muito complexa. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ele fala que a adolescência varia ali, começa pelos 12 até os 18 anos. A OMS já fala até os 19 anos. E tem-se muitos estudos hoje sobre a adolescência falando que a adolescência pode se estender até os seus 24, 25 anos, dependendo, alguns estudos já falam até a idade aí de 30 anos. Pois é, mas por que tudo isso, né? Porque se a gente pensa sobre a adolescência, a gente não está falando só da questão hormonal, a gente também está falando da questão de maturidade do cérebro. E quando a gente fala sobre tudo isso, sim, cada pessoa tem um processo disso diferente. As experiências de vida, como ela vai estar lidando com isso, o processo de aprendizagem é algo muito complexo, então isso varia de pessoa para pessoa. Mas a base do que se diz é ali até os 18, 19 anos. E daí, primeira coisa que a gente pensa quando a gente está falando de adolescência é a questão da puberdade, da mudança biológica que esse corpo está precisando fazer. Ele deixa de ser um corpo de criança para ser um corpo de início de um adolescente, né? E aí eu tô falando que é uma mudança mesmo de uma criança para um adulto, né? Então tem-se a fase da adolescência ali, que é esse tempo de ele se transformar num jovem. Então percebem que ele não é nem criança, nem jovem ainda. Então ele não tem nada formado. É o momento da formação. Então o corpo, ele começa com várias transformações. As espinhas, a incomodação das dores. Tem muito adolescente que tem muita dor no corpo porque o nosso osso muda, nosso corpo muda, os hormônios chegam com tudo. É uma intensidade de coisas acontecendo no nosso corpo, as vozes mudam, a forma que a gente está, a gente está vendo que as coisas estão diferentes. E aí, nesse tempo de transformação, acontece muita coisa com o nosso corpo, né? Às vezes a nossa perna fica gigante, aí às vezes a nossa perna fica pequenininha, até o corpo se ajeitar, leva um tempo. Isso vai gerando muitos sentimentos e emoções, né, nesse adolescente. Além disso, o adolescente não está só vivendo a mudança do corpo não, que já é muito difícil. Ele está vivendo também a mudança de passar de criança para adolescente, olhando para o nosso cérebro, uma maturidade cerebral. Agora, ele já não consegue mais pensar como uma criança. Então, parece que já não faz mais sentido acreditar nas coisas que eu acreditava quando criança, entender simplesmente uma frase concreta que as pessoas falam, entender que aquilo é ok. E muitas coisas mudaram. Eu passei de um raciocínio concreto para um raciocínio abstrato. Isso significa dizer que eu estou fazendo pensamentos entre aqui na minha cabeça. Eu começo a entender que as coisas podem não ser como elas são. Elas podem ter diferença. Percebem quantas dúvidas surgem? Quanta curiosidade surge? Então, eu não vou mais aceitar as regras simplesmente porque tu está me dizendo que eu tenho que fazer. Por quê que eu tenho que fazer isso? Tá, mas eu tenho um outro raciocínio. Eu estou construindo o meu raciocínio. Isso é muito importante. Isso é muito legal para a parte do cérebro. A gente está aprendendo a construir um diálogo mais maduro.
Pois é, mas eu ainda não tenho a maturidade, eu ainda não tenho o processo, eu ainda não sei reconhecer o risco, o perigo, percebem a intensidade? E aí eu vou com tudo e vai vir desse jeito. E eu não posso achar que o adolescente vai conseguir ter a maturidade. Mas na fala e nos pensamentos parece que aquela é a verdade absoluta. Então é um momento que gira muitos conflitos. Conflitos dele com ele, muitos conflitos dele com ele, e conflitos dele com o mundo. Então é um momento que tudo está mudando. E claro, a gente está falando de mudança hormonal, do corpo, a gente está falando de mudanças, maturidade de cérebro, de pensamentos, de coisas que agora ele vai precisar pensar, calcular, organizar. E agora a gente está falando também de emoções. Pensam no que tudo isso representa de intensidade de emoção? Os meus sentimentos vêm sentimentos mais complexos. Os sentimentos não são mais simples. Não é só mais raiva e alegria. É ansiedade, é nervosismo de pensar num futuro, porque eu preciso escolher uma profissão, eu preciso saber para o que eu sou bom, eu preciso pensar na minha vida. Além de tudo isso, eu preciso pensar na minha vida relacional. Agora eu estou me interessando por pessoas. Como fazer isso? Eu não tenho interesse, alguns meus amigos já têm. Percebem quantas demandas emocionais que surgem do adolescente? Pois é. Então, não tem como a gente achar que essa fase não vai ter intensidade. Então, tanto o adolescente pode se largar para situações muito arriscadas, de riscos mesmo, porque ele não percebe e a sensação que ele tem é eu preciso viver e essa intensidade vem com tudo, quanto muitas das vezes ele pode se isolar, porque o medo, como eu falei, as emoções são complexas, o medo de ver toda essa intensidade, de ver o meu corpo se mudando, de ver que com as pessoas está sendo diferente, isso também pode gerar um isolamento. Então, percebem que as coisas são tudo muito intenso, cada adolescente vai agir de um jeito. E aí agora eu vou entrar no segundo ponto, que é sobre a parte onde diz respeito aos desafios do adolescente. Porque viver todas essas mudanças, em todas essas etapas da vida, tá tudo mudando, envolve desafios. Eu tô precisando, primeiramente, me despedir. Me despedir dos amigos que eu tinha quando criança. Isso não quer dizer que ele não vai continuar com os mesmos amigos, mas a forma de se relacionar vai precisar mudar. Antes eu me relacionava com eles de um jeito, agora eu vou me relacionar com eles de outro. Agora vem as relações que antes não tinha relação amorosa no meio, agora tem. Como eu me relaciono? Algumas amigas já estão se desenvolvendo mais fácil com isso, algumas não. Então, tudo isso representa uma mudança de cenário mesmo, um luto, uma despedida. Muitos adolescentes falam, verbalizam, eu não quero crescer, eu quero voltar a ser criança, eu quero continuar brincando, mas já não dá mais, percebe? Porque está tudo mudando, não é algo que ele controle ou escolha. E isso é positivo, significa que ele está crescendo, ele está se desenvolvendo. Mas essa fase de transformação, ela vem com uma intensidade tão grande que é mesmo para o adolescente difícil de gerenciar. Então não é só para quem convive, é para ele também. Isso é um desafio. Além disso, ele está precisando se desafiar também com quem ele é, porque agora ele já não é mais aquela criança. Ele já mudou, o pensamento dele mudou, os conceitos mudaram, as relações muitas vezes mudam. Às vezes alguns adolescentes até vivem coisas na vida pessoal que além de tudo isso que eles estão mudando, eles ainda estão perdendo pessoas, às vezes mudando de cidade. Percebe como tudo é muito intenso, tudo parece que é muito direto e isso, claro, vai gerar uma relação nele de muitos desafios para viver. E o terceiro desafio, tem muitos, tá? Mas eu separei 3 aqui para vocês. O terceiro desafio é a identidade profissional. Então, além da minha identidade pessoal, relação amorosa, eu ainda estou vivendo a questão profissional, que está todo mundo me pedindo, porque agora eu preciso definir o que eu vou fazer da minha vida. E se você que está assistindo já é adulto, pensa a nossa adolescência. A gente pode considerar que a gente vivia muitas coisas, que todas essas fases que eu estou falando a gente viveu também. Agora considere tudo isso no mundo de hoje, com a informação muito mais rápida e as coisas mudando o tempo inteiro. Então,
a nossa curiosidade do adolescente, porque a gente é muito curioso e a gente daí quer entender como nossa maturidade do cérebro está funcionando, a gente quer entender tudo. O mundo está ali, o TikTok está rápido, as informações estão rápidas, as coisas... Então a sensação que dá é que eu já encontrei a verdade, já é isso, e eu vou juntando várias informações e vai ficando muito mais complexo essa rede. Então, sim, daí agora, depois dos desafios, primeiro eu quero pensar muito que essa fase é uma fase que a gente tem que construir muito diálogo com esse adolescente, porque ele está vivendo tudo isso e muitas das vezes ele vive isso sozinho. Então, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição do vídeo, da Anita Bacelar, falando a forma de construir um diálogo com o adolescente. Acho que se você é adulto e está tentando, porque os pais tentam muito, pode te ajudar nessa compreensão. E se você está gostando do conteúdo, está fazendo sentido, você está se identificando, compartilha com as pessoas que podem te ajudar, dá um like aqui, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para estar sempre por dentro de todas as informações que a gente compartilha por aqui. Vamos para o nosso último ponto então? Fazer, né, para se adaptar a essa fase. Bom, tem muita coisa, tá? Mas a coisa mais forte é a compreensão, tá? A gente tá mesmo mudando e vivendo muita coisa e o mundo de hoje, essa nova geração, tá tudo muito rápido. Então, se você é adolescente, a primeira coisa é tentar compreender tudo isso, dar significado para todas essas emoções que estão vindo. Dar significados é importante, porque isso pode ajudar você a construir o teu caminho. Reconhecer essa intensidade, reconhecer que há um processo de mudança e reconhecer que a maturidade ainda não está completa. Vai ser importante para você, que é adolescente. E se você é pai, professor que lida com esse adolescente, primeira coisa, o adolescente está vivendo tudo isso e ele não quer viver isso sozinho. Mas muitas das vezes ele se sente sozinho. Então, esteja aberto para a comunicação. Não vá com o seu conhecimento da adolescência. Isso vai afastá-lo, porque hoje a adolescência não é mais como a nossa adolescência. Então, vá tentando entender o que ele vive, com o olhar dele, tentando compreender sem julgamento. Essa parte é muito difícil, mas o não ter julgamento é importante para que a gente consiga se conectar com ele e entender o que ele está vivendo naquele momento, porque se a gente julgar, o adolescente não vai falar, ele vai se fechar. E se a gente conseguir compreender o que ele vive sem julgamento, a gente pode estar junto e ele pode não se sentir sozinho nas dores dele e pode compartilhar com você. E aí, a terceira e última dica, construam juntos. Adolescente, não viva sozinho, construa com pessoas que já passaram por essa fase. Eles tendem a ajudar você a compreender algumas coisas que você não está compreendendo. E você, que é adulto, construa junto com o adolescente. Não ache que você tem as respostas, porque o que ele vive não é a mesma questão que você está vivendo. Juntos podemos construir algo novo. E isso que eu acho que é o interessante de estar propondo nessa fase. É isso que eu acredito e espero que tenha feito sentido para você. Então compartilha com as pessoas e deixa o teu comentário aqui e eu te encontro no nosso próximo vídeo. Um grande abraço!